Estão conseguindo ver? Sim. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em tela cheia aqui. Aí. Você consegue, tudo bem. Tá em tela cheia para vocês? Tá sim. Então tá bom. Então eu vou falar um pouquinho de como a gente trabalha, né, a temática do autismo aqui na Secretaria de Saúde, tá? Então, o autismo, ele tá dentro da linha de cuidado da saúde da pessoa com deficiência, tá? Onde que a gente fica dentro da Secretaria? A gente fica dentro da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde, que é coordenada pela Maria Goretti, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da linha de cuidado. A gente segue a política nacional, então o Estado anda para e passo com o Ministério da Saúde, né? O que a política nacional fala sobre a pessoa com deficiência, sobre a linha de cuidado, né? Que a rede de cuidados, a pessoa com deficiência, ela tem o objetivo, né, da criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva, estável, intermitente ou contínua no âmbito do SUS, né? E quais são os tipos de deficiência que a gente trabalha? Então, deficiência física, auditiva, visual, intelectual. E desde 2012, o autismo entrou para a rede de atenção, entrou para a linha de cuidado de saúde da pessoa com deficiência. Então, para todos os efeitos legais, as pessoas que têm TEA são consideradas pessoas com deficiência, tá? O que a gente tem, então, quais são os pontos de atenção, né? Quais são os componentes que a gente tem na nossa rede? Atenção primária, né? Que faz o atendimento às pessoas com TEA, ela é ordenadora do cuidado, né? Então, tudo começa na atenção primária, a porta de entrada desses usuários. Atenção especializada, então, a gente tem os serviços de reabilitação que atendem, né, uma única deficiência, então, são serviços de reabilitação de modalidade única, que a gente chama. Os centros especializados de reabilitação, que são os serviços de reabilitação que atendem 2 ou mais deficiências, e os centros de apoio psicossocial. O que a gente tem, então, como componente da rede também, atenção hospitalar e rede de urgência e emergência, tá? Onde a pessoa com deficiência permeia todos esses pontos de atenção. A política nacional, então, da pessoa com deficiência iniciou na SES em 2016, por meio de uma resolução que instituiu a rede, né? E o que essa política visa? Então, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde, visando promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Aqui são os pontos de atenção de reabilitação intelectual, né, que a gente tem, que atende ao autismo. Então, a gente tem 322 serviços especializados no atendimento das pessoas com deficiência intelectual /TEA, né? A maioria destes prestadores são as APAES, tá? E a gente tem 2 centros especializados de reabilitação que também fazem o atendimento. Um SER4, que atende todas as modalidades de deficiência em Foz do Iguaçu, e um SER2, que é a AFES, que atende física e intelectual aqui em Curitiba, tá? E o que o Ministério traz para a gente, então, né, sobre protocolos e diretrizes que a gente tem que seguir, né? Nós adotamos esses documentos para trabalhar as questões do autismo. Então, a gente tem a diretriz de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro do autismo, do TEA, as diretrizes de estimulação precoce, né, de crianças de 0 a 3 anos, e esses documentos, eles são mais antigos, então, a diretriz foi lançada em 2014 e a diretriz de estimulação precoce em 2016. São documentos que o Ministério da Saúde já está fazendo sua revisão, né? Então, logo aí a gente vai ter uma outra edição desses documentos. E, recentemente, o Ministério da Saúde lançou, né, um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo no TEA, tá? Esse protocolo, ele traz tanto a questão do tratamento farmacológico e não farmacológico. Outro documento que a gente segue, né, e que o Ministério atualizou recentemente, é a linha de cuidado de atenção às pessoas com TEA, no Sistema Único de Saúde. O Ministério colocou de uma maneira interativa, né, na internet, lá, então a gente pode acessar através do site ali, né, por esse link que eu coloquei.
onde tem um diagrama que orienta, né, as secretarias de saúde, as secretarias municipais de saúde, qual que é o fluxo que esse paciente deve seguir, né, diante de uma crise aguda ou estável. E ali, na atenção especializada, vai depender muito do que ele tem, que o município tem como referência, né? E aí aqui entram os serviços de reabilitação e entra também os centros de apoio psicossocial. O que o Ministério traz também na diretriz e na linha de cuidado? Quais são as abordagens para atendimento do autismo, né? Então, o tratamento clínico de base psicanalítica, a análise de comportamento aplicada ABA, comunicação suplementar e alternativa, integração sensorial, tratamento e educação para crianças com TEA, que é o famoso TIT, acompanhamento terapêutico e estimulação precoce, que é o nosso padrão ouro aí, né? Por que a gente fala, então, né, que é importante diagnosticar as pessoas com TEA o mais precoce possível, né? O diagnóstico de TEA, ele é essencialmente clínico, feito a partir de observações da criança, entrevistas com os pais e aplicação de instrumentos específicos. Nós temos os instrumentos de rastreio, né, que a gente adota o MChat, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aonde que a gente aplica esse instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil, que são sensíveis para a detecção de alteração sugestiva ao TEA, né, devendo ser devidamente aplicada durante as consultas de puericultura na atenção primária, tá? Então, ele está disponível lá na caderneta da criança. O que a gente deve observar? Sinais de alerta no desenvolvimento da criança, né? Eles podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. Não é uma realidade do Brasil, tá? A gente tem diagnóstico sendo confirmado, a maioria deles, por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, a gente sabe que a gente está pecando aí na questão do rastreio e do diagnóstico precoce, tá? E aí a gente tem que trabalhar as ações, principalmente com a atenção primária em saúde, de qualificar esses profissionais para que a gente consiga o diagnóstico de uma forma mais precoce possível, né? A gente sabe, então, que a prevalência é maior no sexo masculino. A identificação no atraso do desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do TEA e o encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacionais na idade mais precoce possível podem levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade, né? Então, quanto antes eu intervir, melhor resultado eu vou ter com essas crianças. E outra coisa importante que a gente tem que trabalhar é a questão do diagnóstico diferencial. As pessoas com TEA têm manifestações clínicas que se aproximam muito de outras patologias, né? Então, é por isso que a gente precisa aplicar os instrumentos corretos, fazer uma avaliação correta, fazer um diagnóstico correto, porque ele pode se confundir com outras patologias. Por exemplo, déficit auditivo, deficiência intelectual, transtorno da linguagem, TDAH, transtorno de ansiedade, toque, esquizofrenia, entre outros. Então, aqui na caderneta da criança, a gente tem o nosso instrumento de rastreio, tá? Ele não é um instrumento de diagnóstico, tá? Então, ele vai apontar que tem um atraso do desenvolvimento dessa criança, e aí se deve iniciar a estimulação independente do seu diagnóstico, né? E aí fazer todos os acompanhamentos necessários para que se feche o diagnóstico adequado, tá? E intervenção precoce, então, é o nosso tratamento padrão ouro, né? Quando que eu devo começar a minha intervenção precoce? Quando eu tenho uma suspeita ou diagnóstico confirmado do TEA, né? O que busca essa intervenção? Estimular o desenvolvimento da criança com o objetivo de redução de danos, melhorar a qualidade de vida, promovendo a autonomia. A gente tem que lembrar que não existe receita de bolo, então o tratamento é individualizado, uma pessoa diferente da outra, né? Uma criança diferente da outra.
Então, para eu traçar o tratamento, né, para que eu possa traçar o tratamento, eu tenho que avaliar essa criança, tá? Então, não necessariamente o que é bom para o meu vizinho é bom para o meu filho. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A intervenção precoce, ela deve ser feita pela equipe multiprofissional, né? E o tratamento interdisciplinar. É fundamental a educação, né? Então, a gente tem ações específicas com a Secretaria de Educação e a família estar participando do tratamento, tá? Programa de atenção ao autismo da CESA. Então, em 2018, a CESA fez um programa, tá, específico para o autismo, onde a gente tem 3 pilares desse programa, que é o cadastro, educação permanente e incentivo financeiro, tá, que são disponibilizados para os nossos municípios. O cadastro da pessoa com TEA a gente viu a necessidade de fazer, porque hoje vai entrar no próximo censo, mas hoje a gente não tem informação de quantas pessoas com TEA e nem quantas pessoas com deficiência a gente tem no estado, tá? Não tem um sistema de informação a nível nacional, e aí a gente criou esse cadastro para a gente ter essa informação, com o objetivo de fazer uma política pública mais efetiva, tá? Então, se a gente souber onde estão, né? Se eles têm já diagnóstico fechado, qual o tipo de medicamento, se estão na rede especializada ou não, se estão vinculados à educação, tudo isso o nosso cadastro traz, a gente consegue fazer uma política pública mais efetiva, tá? A gente tem um número baixo de pessoas cadastradas, então são 693 pessoas, né? A maioria aqui na segunda regional, que é Curitiba, região metropolitana. Esse cadastro, ele é voluntário, então a gente sabe que depende da pessoa entrar, acessar e preencher, né? A gente encontra alguns desafios em relação ao cadastro, porque as pessoas têm medo de que isso se comunique com algum outro órgão e eles têm medo de perder, muitas vezes, os benefícios que eles já têm. Isso é relato das famílias, não só das pessoas com TEA, a gente tem cadastro também das doenças raras, então a gente encontra algumas dificuldades nesse sentido, tá? Mas a gente vem divulgando e tentando ampliar a adesão das pessoas para o cadastro, tá? Então, o que a gente tem hoje, né? Como eu falei anteriormente, ele é uma patologia de maior prevalência no sexo masculino. Então, aqui, a gente tem 564 pessoas do sexo masculino cadastradas, 129 do feminino. A gente tem a maioria deles com o seu diagnóstico já confirmado. Outra questão que a gente traz bem importante do cadastro, que para a gente nos auxilia, né, em organizar a nossa rede de atenção, quais profissionais eles precisam, né, eles necessitam. Então, médico, cirurgião, dentista, assistente social, educador físico, nutricionista, pedagogo, físio, TO, psico e fono, né, que é a equipe multi, e a gente vê que a grande maioria precisa de psicólogo, fonoaudiólogo e o médico. O que o Ministério da Saúde traz, né? Eles sempre lançam curso, e como a gente anda par e passo com o Ministério da Saúde, a gente sempre vem divulgando também as ações, né, que o governo federal encaminha, como educação permanente. Então, a gente tem hoje disponível pela plataforma do SUS, a atenção à reabilitação da pessoa com TEA, e também tem um curso de estimulação precoce disponível, então tá, né, entrar nas plataformas, se inscrever, é gratuito. E o que a gente tem a nível de estado, tá? Então, em 2018, a CESA fez uma parceria através da Escola de Saúde Pública com a Universidade da Flórida, né? Foram eles que... A Universidade da Flórida, que é o precursor da metodologia ABA, né? Então, a gente fez uma parceria, uma contratualização com eles, onde a gente comprou 2 cursos, tá? 2 capacitações em ABA, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, a gente comprou uma capacitação multiprofissional em análise de comportamento aplicada ABA voltada ao TEA, né?
quem que pode se inscrever nessa capacitação? Profissionais de saúde da rede SUS, tá? De qualquer categoria. Então, a gente tem dentistas, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, né? A gente tem farmacêuticos. E a gente está ampliando também, tá? Para alguns profissionais da educação, aqueles que fazem o acompanhamento das pessoas com TEA em sala de aula, para estar fazendo essa capacitação também, tá? Então, ela foi disponível em outubro. A gente teve aí um longo caminho de fazer a adaptação desse curso, dessa capacitação, porque ele tem uma metodologia americana, e aí a gente precisou fazer toda essa adaptação, né, para a linguagem, né, para a fala, para a cultura brasileira. Então, a gente trouxe isso, a gente trabalhou bastante nesse instrumento. E hoje a gente tem um total de inscritos de 1.729 profissionais inscritos, não necessariamente que terminaram a capacitação, tá? Hoje que terminaram a capacitação, a gente tem em torno de 130 profissionais. É um curso denso, né? A gente sabe que muitos profissionais da rede não têm um tempo de estar realizando essa capacitação. A gente está fazendo várias ações para estimulá-los, né, que concluam a capacitação, e aí é uma batalha eterna. E a gente tem um curso também para os pais, cuidadores e educadores, que foi disponível em 2021, e aí é o nosso orgulho, né, porque a gente tem 21.833 pessoas que estão fazendo a capacitação, tá? A gente teve uma boa adesão aí da educação também nessa capacitação, né? E é todo mundo daí que a gente fala da tríade, então, saúde, educação e família, trabalhando com a mesma metodologia. Então, a carinha aqui do Scott Center, né? Eu acho que a Amanda vai falar melhor aí depois sobre o instituto lá da Flórida. E aqui a carinha do curso que está disponível, tá? No site da Escola de Saúde Pública. Então, esse aqui é o curso para os pais e cuidadores. Então, ele é aberto, tá, para a população. Todo mundo pode se inscrever. E esse aqui é mais restrito, tá? Então, esse aqui é o dos profissionais. E aí a gente analisa, né, para ver se de fato os profissionais fazem parte da rede pública de saúde, tá? Incentivo financeiro. Então, o que a gente tem também de recurso? Então, lá em 2018, foi instituído um aporte financeiro de custeio aí para as APAES. A gente tinha uma porcentagem pequena de APAES que tinham o viés saúde, né? A APAE, ela é saúde e educação. Então, a gente queria aumentar, ampliar, né, os pontos de atenção especializados. E aí, a gente fez incentivo financeiro para que as APAES fizessem a adesão e começassem a atender. Então, hoje a gente tem de APAE mais de 230 APAES que são vinculadas a nós, né, a Rede SUS. E aí, recentemente, essa resolução 468 está vigente, então, se tiverem outras instituições que tiverem interesse, elas podem se credenciar. E a 870, que ela institui incentivo financeiro de custeio de aquisição de equipamentos. Então, a gente disponibiliza para os municípios, tanto para atenção primária quanto para atenção especializada, para que eles equipem, né, seus locais de reabilitação para qualificar o atendimento, tá? Então, também está vigente, a gente teve já um número grande de adesão aí dos municípios, e eles podem, né, como eu falei, repassar esses equipamentos para atenção especializada também. E aí, as nossas principais dificuldades, né? Como eu já trouxe antes ali, então, é a conclusão da capacitação, né, em aba. Os nossos profissionais, eles têm, às vezes, não têm o tempo mesmo para realizar, é uma capacitação densa, né, de extrema qualidade, então, o profissional tem que se dedicar a isso. Outra coisa que a gente enfrenta também é a questão da autonomia profissional. Então, o profissional tem direito de escolher a metodologia que ele quer aplicar, né? E que ele considera a mais importante para aquele paciente. Então, assim, a gente
e tem outras áreas, né, não só análise de comportamento, que esses profissionais trabalham. Então, a gente respeita essa questão da autonomia profissional, tá? Outra dificuldade é a questão de reabilitação intensiva, às vezes o número de usuários a serem atendidos. Então, quando a gente tem demanda para reabilitação intensiva, a gente sabe que os nossos serviços fazem muitos atendimentos, tem muitos usuários para atender, e não necessariamente a gente consegue aplicar, né, na carga horária necessária que eles precisam para fazer uma reabilitação intensiva. E aí eu reforço a importância de se trabalhar com a educação e com a família, porque aí sim a gente vai conseguir completar uma carga horária de reabilitação, né? E de abordagem na mesma metodologia, seja ela dentro do serviço de saúde, seja ela no ambiente, né, familiar ou na escola, tá? A avaliação multiprofissional com finalidade diagnóstica, né? Então, a gente encontra algumas situações de ter passado uma vez pelo profissional e já vir com diagnóstico, né, fechado, sem ser investigado, ou vir com um rastreio de forma de diagnóstico, né? E aí a gente vê que tem uma dificuldade da interação mesmo da equipe multiprofissional para fazer fechar diagnóstico, né, confirmar diagnóstico. E pré-determinação de metodologia específica e carga horária por um único profissional. Então, quando a gente encontra algumas prescrições, alguns pedidos, né, a gente vê que um único profissional avaliou essa criança e vê que define um método específico para ela, e a gente lembra que não importa a metodologia, o que é importante para as crianças com TEA ou para qualquer outra criança que apresente atraso no desenvolvimento motor, é a estimulação precoce. E não importa a metodologia que eu vou aplicar, né? Eu tenho que estimular, fazer que essa criança que não fale, comece a falar, que não ande, comece a andar, né? Então, eu vou estimular. E a melhor metodologia é a melhor metodologia que o profissional aprendeu, né? Então, a gente busca isso, que eles comecem a intervir, né? Da forma mais precoce possível. E aí, a gente reforça a questão da equipe multiprofissional. Então, assim, eu, fisioterapeuta, sei qual que é a melhor carga horária para o meu paciente, né? E qual que é a metodologia que eu preciso aplicar. O psicólogo da mesma forma, o fonoaudiólogo da mesma forma, né? Isso até é uma questão de ética profissional e de autonomia profissional. Então, a gente encontra algumas situações que vêm para a gente de receitinha de bolo, que a gente fala, né? E a criança não é uma receita de bolo, né? Eles têm as suas individualidades que têm que ser respeitadas. Próximas ações, então, a gente está finalizando um protocolo, tá? Que de avaliação e atendimento da pessoa com TEA. A gente já compartilhou esse protocolo com os municípios, né? Através do COSEMES, as meninas do COSEMES estão aqui, né? Presente. A gente fez esse protocolo numa oficina com os nossos profissionais que terminaram a capacitação em aba, né? Então, ele está de extrema qualidade. A gente está só alinhando para pactuar ele junto aos municípios e publicizar, né? Para todas as instituições. A gente está planejando para o início do ano que vem um curso de aperfeiçoamento também, onde a gente vai ter aula prática para os nossos profissionais, né, para atendimento em TEA. E aí é uma demanda recorrente, né, de qualificação profissional. Então, a gente vai estar fazendo isso, né? A gente já tem um projeto definido e estamos fazendo os trâmites necessários aqui dentro da secretaria. Integração saúde e educação, então a gente vai estar trabalhando a mesma metodologia, como eu falei anteriormente, a gente já abriu a capacitação em aba para os profissionais da educação. Financiamento para os pontos de atenção de reabilitação intelectual com foco em atendimento por metodologias baseadas em evidências, né? Então, a gente está preparando também outra forma de financiamento, né? A gente sabe que a maioria dos nossos pontos de atenção são as APAES, né? Então, e que é necessário uma contrapartida estadual, né? Hoje eles recebem por produção, então a gente está planejando isso. E a ampliação dos pontos de atenção especializada
em reabilitação. A gente tem uma proposta, então, de estar ampliando os nossos serviços de reabilitação, que também atendem as pessoas com TEA, em todo o estado do Paraná, tá? Então, a gente tem projetos, propostas de construção de novos centros, de habilitações de centros que já estão preparados para começar a atender, tá? Isso a gente trabalha junto com o Ministério da Saúde. E é isso, aqui está o nosso contato da divisão, tá? Os nossos nomes, a minha equipe, Aline Débora, Maria Aparecida e Valéria Branco, tá? O nosso e-mail, o nosso telefone de contato. Obrigada. Eu vou interromper o compartilhamento aqui e voltar à nossa câmera. Obrigada, Aline. Eu vou abrir para perguntas só ao final das apresentações, tá? Para a gente conseguir seguir no nosso cronograma. Eu não sei se o Dr. Sérgio quer apresentar agora ou a Amanda. Acho que eu apresento, porque a Amanda vai complementar. Então, tá bom. Mostrar Então, a introdução. abre o do Dr. Sérgio, daí vai, por favor. Cuidado para não ficar 3 horas falando, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Bem, eu trabalho lá na neuropediatria, né, no Centro de Neuropediatria. Nós lutamos com problemas neurológicos graves, mas você vê, ó, todo mundo feliz, né? Nós gostamos de ajudar as pessoas, né? O seguinte, pode passar, se o Centro de Neuropediatria, né, pode ir passando, volta, por favor, um pouco. O TEA é interessante. Nós hoje estamos também com um trabalho de antes dos 16 meses. Estamos fazendo, doutor, orientando umas teses, nós estamos tentando identificar a criança até abaixo de 1 ano. As crianças estão, não chama de autismo abaixo de 1 ano, as crianças de risco. E temos visto que quanto antes tratar essas crianças, o MCHEF que a Aline mostrou, é a partir dos 16 meses. Então, nós temos crianças que têm uma idade menor de 16 meses, depois tem crianças que chegam com 2, 3 anos, a maioria agora, antes chegava com 5, 6, 7 anos. Temos que entender que temos adolescentes, essas crianças leves vão passando, e nós temos um grupo de adolescentes que chegam como se fossem depressivos, com outras comorbidades, e ainda mais os adultos. É frequente, estou consultando, daí ele diz, poxa, mas eu sou assim, a mãe sou assim, a minha família é assim. A mulher ainda é mais complicada, a mulher camufla, né? A mulher tem uma área da linguagem, né? Fala mais. Então, diagnosticar a mulher adulta, o adolescente com autismo é mais complicado um pouco, sabe? Então, vão passando. E eu, há 30 anos, eu já parei nos 30, mas é mais de 30, né? O João é sabe. A gente via 1, 2, 3 casos de autismo, chamavam os alunos, né? Agora é muito, né? Podem passar, vou mostrar, né? Tem estatísticas bem recentes, inclusive, que mais, pode passar mais, dá para... antes era 1%, depois foi para 1,54%, e já tem estatísticas que é 1 para 48 crianças nascidas. Tá certo, estamos diagnosticando mais, pensando mais, mas nós estamos salvando prematuros lá. Por exemplo, semana eu faço ecografia cerebral, tinha prematuro de 600 gramas, 540 gramas. Isso é um dos fatores de termos mais problemas neurológicos. Essas crianças iam a óbito, hoje são salvas, né? Pais idosos, né? Hoje os pais, diferentes familiares, talvez psiquiátricos, parece que cada vez tem mais problemas psiquiátricos nesse mundo. Por exemplo, esquizofrenia, bipolar na família, doenças. O gene é muito próximo do autismo. Então, existem fatores genéticos, né? Uso de drogas, álcool, gestação, pode passar. Então, tem muitos fatores, mas tem um grupo que nós não sabemos, porque eu acredito que os 30%, 40% não sabemos por que está acontecendo. Será que é alimentação? O que é? Sabe? E é no mundo todo, isso é interessante. Pode passar, né? Então, vai ter aspectos genéticos, que é muito importante, pode passar. Então, existem as casos adquiridos, né, e o genético. Então, o problema é o que? É a linguagem, a interação social e os comportamentos repetitivos. Então, pode ir passando. Eu vou dar uma introdução, quero mostrar o grau de... Né? Então, eles não se relacionam, né? Pode passar, e às vezes eles não se comunicam, pode passar, né? E tem comportamento, manias, comportamentos repetitivos, seguinte,
A gente não pode ficar em tarde. Por exemplo, enfileirar, parear. Tem que cuidar que, às vezes, a criança faz isso de uma forma normal, mas quando é exagerado, né? O uso inadequado do objeto, eles pegam o brinquedo e ficam mexendo no brinquedo, eles não sabem brincar funcionalmente. Seguinte, alimentos, né? São eles muito seletivos, né? Frutas, verduras, não, às vezes é só miojo, é só macarrão, né? Então, né? Seguinte, né? Interesses restritos, né? Trem, né? No meu consultório eu tenho dinossauros, trem, adoram planetas, né? Por que gosto de dinossauro? É muito interessante. Seguinte, não quer dizer que o teu filho está brincando com dinossauro, né? Partes hoje sensoriais, os ruídos eletrodomésticos, choro de criança. Então, por exemplo, texturas, né? A roupa, eles não aceitam. Então, tem esses problemas sensoriais. A criança não deixa cortar o cabelo, né? Cortar unha. Seguinte, né? Então, assim, de uma forma geral, o que é uma criança com autismo? Tem o grave. Vamos lá. O grave, pode passar o vídeo, primeiro, é uma criança, mostra o vídeo que é melhor, ela não fala, não se comunica, é uma criança que precisa de um trabalho muito intensivo. Vocês vão ver. Então, ela tem essas estereotipias, ó, observa essa criança, ela não te olha, ela fica agitada. Esses casos são os que mais preocupam, né? Vai para a escola especial, não consegue ser incluído no ensino, exigem, às vezes, né, se eu for falar de terapia, ABA, esse é um ponto importante, saber que temos que usar terapias com evidências científicas. Então, nós temos a terapia, depois a Amanda Expert, né, no ABA, pode ser utilizado o Denver, que é, às vezes, por exemplo, for times, tem outras terapias, mas às vezes uma criança grave como essa, né, Amanda, né, esse é um quadro difícil, tem que ser bem estruturado como ABA. Você tem que usar medicamentos. Às vezes a criança não dorme, você vê ela hiperativa, é agressiva, né? Então, às vezes já tem comportamentos repetitivos. Então, tem casos que o medicamento pode ajudar. Então, vamos lá, vamos para outro. Então, esse é o quadro grave, né? Depois nós temos um quadro mais um nível moderado, que a criança ela consegue ir na escola, até consegue ser alfabetizada, tem independência das atividades de vida diária, né? Como essa criança que nós vamos mostrar, mas elas não conseguem ser independentes, né? Isso é importante. É interessante que no Japão, eles dizem que quase 40% dos autistas são independentes. Aqui não, nós vemos que não, são menos 25% que conseguem ter, né, uma vida independente. Eu digo assim, eles são profissionais, principalmente na área de engenharia, né, na área de tecnologia, né? Mas nós temos médicos, nós temos os juízes, são muito honestos, os juízes, não levar mal, né? Eu tenho um filho de juiz, não quer dizer que o juiz é autista, mas são pessoas bem corretas, sabe? Esses autistas de alta funcionalidade, eles são muito certinhos, muito, né? Na escola, inclusive, sofrem bullying, não conseguiu mostrar esse vídeo? É isso aí. Eles sofrem bullying porque eles dizem assim, são tudo bobos, essas crianças, são tudo malandros, só falam de bobagem, mas eles, né, eles são muito letrados, né? Olha lá, não tem som, não pegou som, mas observe que essa criança não consegue brincar. Mas essa criança, né, mostra o seguinte, por favor. Esta criança, você viu que ela colocou a mão no ouvido, que é muito... olha lá, laranjado, ela está brincando, de repente ele sai, olha, pequenininho, né? E, olha, se nós conseguirmos identificar essas crianças antes de um ano e meio, antes dos 2 anos, gente, o tratamento muda a evolução. Claro, depende de muitas variáveis. Tá? Pode passar o seguinte. Então, você vê, esse é um quadro moderado. E aí nós temos os quadros de alta funcionalidade, que são as pessoas, pode passar, que são funcionais, funcionam. Esse aqui é um caso da Amanda, né? Não temos sons, tenta clicar no da esquerda. Esse é um menino que hoje ele está no ensino regular, acompanhado.
não temos detalhe, mas à esquerda, esse menino não tinha um diálogo, não tinha conversação, não participava. E depois, com o trabalho, né, acho que 2 anos ali, né, Amanda? 3, 1 ano e 9 meses depois, a criança já começou a se estruturar, aprender, foi alfabetizado e hoje está no ensino regular. Seguinte. Então, eu quis mostrar que existem vários graus, né, e vários tipos de tratamento. Pode pular esse aqui todo, né? Vamos pulando. Pode passar, pode passar, pode passar, né? Pode passar, pode passar. Os vídeos, como eu decidi aqui na hora apresentar, né? Os vídeos de crianças menores eu não tenho, mas olha, essa criança de 8 meses, ela não olhava para a mãe, não respondia quando chamava, né? Pode passar. Então, uma criança pequena, e olha, não sorria, não brincava de esconde-esconde, só tinha os gritos, ficava com manias. Elas muitas vezes têm estereotipias, vocês viram? A criança fica olhando, essa criança ficava olhando a mãozinha assim dela, né? Já balança antes de 1 ano, pode passar, né? Pode passar, não dá tempo dos vídeos, pode passar. Vamos ver. Isso aqui tudo é sinais de crianças que têm menos de 2 anos, que podem ir para frente, né? Esse era o Caio ali, o caso que, por exemplo, ele não falava com 2 anos, né? Não respondia quando chamava, parecia surdo, só aceitava mingau e mamadeira, se irritava com som de moto, seguinte, né? E a mãe, esse é um dado, né? Às vezes, a mãe ela tem depressão, a mãe tem alguns fatores, às vezes, que podem causar um fator pode passar, de risco, né? Mas depois de um tempo de tratamento, essa criança retornou a atividades normais. Vamos para frente, só para mostrar um exemplo. Pode passar, eu mostrei lá, esse, tá? O MChat, pode passar, esse é o caso, né? Então, basicamente é assim, uma criança que não olha nos olhos, não responde quando chamado, não aponta, não brinca de faz de conta, seguinte, né? Então, até aos 12 meses, é muito importante, a criança ela tem balbucios, né? Gu, depois babá, tatá, depois você papa, mama, e essa criança não tem isso. Por isso nós queremos diagnosticar essas crianças bem precoces para começarem a estimular. Como, acho que pode deixar que eu vou conversar mais, um grande problema. Nós diagnosticamos essas crianças, a Aline já mostrou um trabalho, e temos que tratá-las. O problema é onde tratar. Então, esse é algo que temos que lutar, esses centros de estimulação precoce. Esse é um outro aspecto. Aqui, a nível do sistema público, nós temos um programa de treinamento de tutores, de pessoas na prefeitura, que vão na casa dos pais e orientam os pais. Agora, nós vamos ter um programa que vai sair uma tese online. Isso logo vai estar livre, para terminarmos a tese, que os pais vão entrar online e vão aprender a lidar com os seus filhos. Porque é tanto autista que não temos clínicas para todos. Então, esse é um primeiro programa que, vamos dizer assim, hoje são formados professores, tutores, pedagogos da prefeitura, e daí eles fazem grupo de pais e conseguem ensinar os pais, vocês não sabem como essas crianças melhoram, né? Porque temos um centro chamado Encantar. Uma criança vai fazer fono uma vez por mês, vai fazer TO uma vez por mês, psicóloga uma vez por mês. Não temos toda a estrutura. Então, esse é o problema, é o quadro mais importante que nós queremos ver. Além das terapias, depois a Amanda vai falar, essas crianças muitas vezes precisam de TO, terapeuta ocupacional, porque elas têm um problema sensorial, isso que eu falei, o ruído, tem crianças que têm que usar fones de ouvido, né? Essa parte de alimentação, essa parte sensorial, isso atrapalha muito o desenvolvimento. O fonoaudiólogo não é a fala, tem que trabalhar muito a comunicação, a socialização. E o importante são
as técnicas comportamentais estruturadas. O médico é importante para o diagnóstico, né, para ajudar essa família a indicar os tratamentos, lutar pelos tratamentos. Vocês devem saber que, né, os convênios agora estão, nessa aí uma nova portaria, que as crianças podem receber o tratamento por todo o tempo que for necessário. Tinha um momento que eles liberavam 10 sessões de psicologia para o ano. Imagine, 10 sessões, curou a criança? Não tem, né? Então, esse é um ponto que eu bato, né? Chegou aos 5 anos de idade, tem que suspender as terapias. Os convênios faziam isso. Não. O tratamento envolve até adolescência, até adulto, né? Estou falando assim, esse é um dado que temos que... E outro, assim, a intensidade do tratamento. Os quadros leves não precisa, às vezes, ficar 20 horas, 40 horas, mas podemos usar uma menor quantidade de horas com bons resultados. Também esse é um outro ponto que, às vezes, tem que discutir, né? E a escola tem que estar envolvida. Então, né, sabe, nós vivemos em contato com a escola, fazendo reuniões com a escola, e muito mais a família. Então, vocês veem como é difícil, né, tratar o autismo. Mas a mensagem que a gente sempre diz é, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. Médico, o que um médico pode fazer? Então, essas crianças, às vezes, não dormem, né? Então, nós usamos melatonina, por exemplo. Nós temos que usar medicamento. Não sei se muitos de nós usamos, às vezes, melatonina. Essas crianças, eles são muito agressivas, opositoras, fazem birras. Além das medidas comportamentais, existem medicamentos que podem ajudar. Essas crianças se autoagridem, né? São hiperativas, desatentas, esses medicamentos estimulantes. Então, isso é importante saber que existe o papel medicamentoso, mas o mais importante é o tratamento terapêutico, a família e tudo. A evolução, né? Eu digo assim, 25%, 30%, nosso meio não tem uma estatística, eles se tornam independentes, né, totais. Alguns nós estamos fazendo também uma outra tese lá, de incluir as crianças, os adolescentes e os adultos jovens no trabalho de cotas, né? Então, também existe esse aspecto. Tem alguns autistas que evoluem para um quadro depressivo, um quadro bipolar, às vezes uns quadros mais graves, né? Então, eu quis fazer um resumo, assim, né, um pouco direto, assim, para terem uma ideia de como é a situação do autismo no momento. Tá? Então, eu não sei, talvez você possa complementar o seu trabalho. Acho que eu proponho que a gente siga numa conversa. Então, isso, melhor. Vamos terminar com uma conversa. Eu parei com a idade, falei, não, vamos conversar, que é melhor. Os meus slides não querem ir, então eu vou usar só como um guia para não esquecer as coisas. Então, tira a tela, Laila, que deixa. Desliga lá a tela. Eu acho que, então, antes de falar do tratamento em si, eu queria salientar uma parte. Quando a gente já tem o diagnóstico de autismo, a gente tem que pensar que não é só o aumento da prevalência que importa, mas existe um alto índice de comorbidades no autismo. Até por volta de 70% dos casos de autismo tem alguma coisa a mais. Então, eu sempre falo que a gente tem que pensar como se fosse um bolo, e às vezes ele tem cobertura, e às vezes tem cereja em cima. Tem que pensar qual é a condição de base, que às vezes pode ser o autismo, e pode vir acompanhado de epilepsia. 30% dos casos de autismo têm algum tipo de atividade epilética ou terão em algum momento da vida. 10% dos casos podem ter algum diagnóstico psiquiátrico, e daí são vários, né? No autismo leve é muito comum que evolua, como o Dr. Sérgio mencionou, na adolescência para quadros de depressão e ansiedade. Então, os profissionais têm que estar treinados para observar isso ao longo do tempo. Então, o quanto a gente consegue observar e tomar decisões em termos de judicialização, de políticas públicas, de planejamento, pensando que, geralmente, o autismo não vem sozinho e, às vezes, essa condição de base se inverte. É muito comum que, num caso de epilepsia que seja de difícil controle, a epilepsia passe a ser a doença de base e o autismo, pelo menos momentaneamente, passe a ser a menor das preocupações.
Fora a questão da comorbidade, essas pessoas costumam ter uma dificuldade de tolerar situações novas. Lembra quando o doutor Sérgio falou das questões sociais do autismo, de uso da linguagem funcional, e tem a outra parte do autismo que ele também mencionou, que são comportamentos repetitivos, restritos. Nessa área que a gente enxerga a dificuldade de tolerância a situações novas, apego à rotina, pouca flexibilidade. Por exemplo, na alimentação. Existe um alto índice de pessoas com autismo que se alimentam de maneira restrita, não necessariamente por ter uma intolerância, o que pode ser comum, é mais comum nessa população do que no restante, mas a diferença não é tão grande. Mas você tem que pensar que se alimentar também é um comportamento. Então, ele também entra nas restrições da dificuldade de flexibilidade. Se essa criança come só coisas pastosas, ela não vai conseguir fazer com que os dentes dela cresçam de forma adequada. A musculatura dela, orofacial, vai ficar mole, ela vai ter dificuldade para falar, não só pelas dificuldades sociais do autismo, mas por uma questão muito ligada mecânica. Então, a gente vai ter com dificuldades de tolerância para a alimentação e nessa resistência, além da dificuldade de falar, ela provavelmente não vai tolerar ser examinada por um dentista. Então, imagine como fica a prevenção de questões de saúde dessas pessoas. A qualidade de vida é menor, então isso pode fazer com que a expectativa de vida seja menor, não por conta do autismo em si, mas por conta de todas essas dificuldades. Que pai ou mãe vai pensar, nossa, deu 6 meses, você está tomando risperidona, vou levar para fazer um exame para ver como é que está o sangue do meu filho. Isso não vai acontecer, a não ser que seja necessário. Vai ver também da parte de eles têm comorbidades pedagógicas, né? Parte de leitura, a deficiência intelectual, obrigada. A deficiência intelectual é a comorbidade mais comum, chega a ter 56% de deficiência intelectual, que vai de leve, moderada, grave e profunda. Tá? E daí, quando eu penso em alguns laudos que a gente costuma receber clinicamente, às vezes a gente recebe laudos de comorbidades que são um tanto estranhos, por exemplo, autismo, deficiência intelectual, mais dislexia, mais dispraxia, mais descalculia. Quando alguém tem autismo e deficiência intelectual, todos os transtornos de aprendizagem vêm junto. Então, eu me questiono como que é quando alguém que vai julgar uma ação recebe um laudo gigantesco sem conseguir saber que uma coisa exclui a outra. Isso vai, como foi mencionado pela Aline e pela Débora, de diagnóstico diferencial. Também, processamento auditivo, as dificuldades são enormes. Agora, vamos imaginar, então, essa criança, vamos pegar o exemplo da criança que ficou com a musculatura toda mole porque come só coisas pastosas. Imagine, então, que ele vai ficar com a boca aberta e daí ele pode respirar pela boca e pelo nariz. Daqui a pouco está respirando só pela boca. Então, daqui a pouco, ele começa a ficar com o nariz sempre entupido. E daí é muito comum que a gente tenha pacientes nossos que ficam com adenoides atrofiadas, que ficam com infecções virais de forma recorrente, fazem muito uso de antibiótico, e isso acaba criando uma necessidade de apoio de saúde muito grande e nos leva a outros problemas. Então, isso é só um exemplo de uma cadeia de eventos de como profissionais de diferentes áreas precisam trabalhar juntos. Então, essa é só uma introdução para poder chegar no tratamento. E daí fica aqui a questão da autonomia profissional, que é uma coisa que a Aline falou bastante. Um profissional da minha área, com a minha licença profissional, que é em psicologia, no nosso código de ética está escrito que a gente tem autonomia para tratar traduzindo de forma leiga, tratar quem a gente quiser, do jeito que a gente bem entender. Tá? Então, eu posso fazer uma crítica direta à autonomia da minha área, porque eu sinto a dificuldade disso na prática. Eu entendo, eu brinco assim, acredita em mim, eu estava lá na faculdade, eu sei que a gente não aprendeu o que precisava para fazer esse trabalho no curso de uma graduação de 5 anos. Mesmo porque é muito comum que durante a graduação o psicólogo ouça que o autismo é causado pela mãe. Acontece que mãe geladeira. A mãe geladeira, uma mãe fria, que não cria o espaço para essa criança se constituir como sujeito. Tá? Além disso, não ter base científica e já ter se gasto dinheiro para fundos de pesquisa para poder comprovar isso de novo, entra aí a autonomia profissional. Eu posso escolher com o que trabalhar, mesmo que não tenha base em evidência, é a minha autonomia. E eu posso ficar apegada a ela se eu não tiver pensamento crítico, coisa que a gente também não recebe durante o curso da faculdade. Então, a gente não vai ter uma aula de falácia lógica, por exemplo, coisa que vocês têm bastante oportunidade de ter. Tá? Então, se um profissional, mesmo tendo acesso a um curso que vai te mostrar qual é o tratamento adequado para isso, ele ainda pode escolher não usar. Isso pode, aqui eu estou colocando uma correlação, não estou falando de causalidade,
pode justificar a baixa adesão dos profissionais e a alta adesão dos educadores e dos pais. Então, a gente sabe que, historicamente, a educação carrega o peso da ausência de acesso ao tratamento de saúde. E aqui eu não estou falando de SUS versus setor privado, porque, nesse momento, quem está no SUS tem acesso a um custo de maior qualidade do que quem está na rede privada, que é para onde vão sair fundos do SUS para custear tratamento, o que é muito comum, mas também saem custos do plano de saúde para custear tratamentos que não vão levar essas pessoas à independência. Então, se você entrar no site do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, lá vai ter uma lista de quais são os tratamentos indicados para autismo. Então, quando você lê um embaixo do outro, tratamento educacional estruturado, tratamento desenvolvimentista, numa lista enorme, lá, acho que dá para 6 ou 8 áreas. Se você lê um embaixo do outro, você é levado a crer que eles têm uma equivalência. Mas se você separar os tratamentos como base em evidência, tratamentos emergentes, que são aqueles que têm alguma base em evidência, mas precisam de mais pesquisa e mais replicação, que é isso que acontece muito na neuropediatria, aqui no Paraná, e os tratamentos que ou não foram testados adequadamente, então eticamente a gente não pode encaminhar, ou já foram comprovados que não funcionam. Se você pegar essas 6, 8 opções de tratamento e classificar assim, te sobram pouquíssimas opções com base em evidência. Tá? Tem um documento que depois eu vou compartilhar com todos, que a cada 2 ou 4 anos é revisado, se chama Manual de Práticas e Evidências para Autismo, junta profissionais de diferentes áreas nos Estados Unidos, para poder separar quais são as práticas com base em evidência. E eles dividem isso, o último é de 2020, tá? E foi nesse momento que a integração sensorial foi alçado a tratamento com base em evidência, tá? A questão de dividir como procedimento é quando você olha toda a lista, como se fosse um rol de procedimentos, ele não está separando por área, por exemplo, a aba tem mais base em evidência, ele está separando os tipos de procedimento de cada forma de tratar. Quando você junta todos esses procedimentos, você entende que de mais ou menos 27 que tem lá, 23 são procedimentos dentro de aba. Então, a aba é uma ciência que se chama análise do comportamento aplicada. É comum ser chamado de metodologia, assim que as pessoas entendem melhor, mas, de fato, ela é uma ciência natural, então, ela não é uma ciência social humana, no sentido de que a gente avalia, o nosso objeto de estudo é o comportamento, seja ele da pessoa com autismo ou qualquer outro comportamento que necessite de intervenção. Então, vale ressaltar que a aba não é tratamento para autismo. É um tratamento que te ensina a aprender o que for socialmente significante para você, nessa idade ou dentro das condições que você tem. Então, como uma ciência natural, a gente trabalha com o que a gente pode observar, o que a gente pode mensurar, e a gente toma dados de maneira contínua para poder enxergar uma tendência, e a gente planeja essa tendência e manipula variáveis para atingir esse objetivo, tanto para aumentar comportamentos ou diminuir. E a parte aplicada dessa ciência significa socialmente relevante. Então, para a gente classifica autismo como se fosse um conjunto de excessos comportamentais, coisas que não deveriam estar lá, ou não deveriam estar nessa frequência, duração ou intensidade, e déficits comportamentais, coisas que deveriam estar lá e não estão. Então, os vídeos que o Dr. Sérgio compartilhou mostram exatamente isso, os excessos e os déficits. E a gente precisa trabalhar em conjunto com a neuropediatria, porque geralmente nos excessos comportamentais é esse o profissional que pode nos ajudar. Tá? E a análise aplicada do comportamento, nesse momento, é o tratamento que tem mais base em evidência. A gente sabe que a ciência continua evoluindo, e a partir do momento que isso mudar, eu brinco, guardo meus certificados com muito carinho na gaveta e sigo em frente, porque quando você se propõe a tratar algo, você tem que pensar, primeiro, ter aderência no seu código de ética, ter pensamento crítico a respeito dele e fazer essas escolhas. Mas se a gente for depender da escolha do profissional fazer isso, eu não sei como que essas ações poderiam ser julgadas. Na prática, sempre se fala, todo mundo quer copiar a aba americana. A ciência é a mesma, não importa a fronteira. A questão, que é a minha principal crítica, é que o tratamento em aba a gente divide de 2 formas, a forma abrangente e a focada. A abrangente é a famosa aba de 30 horas por semana, 40 horas por semana, o que financeiramente, da forma que é feito hoje no Brasil, é insustentável, nem por um mês. Tá? O tratamento focado, ele tem menos horas, mas ele foca em habilidades específicas. Por exemplo, eu coordeno um laboratório que trata recusa alimentar grave.
Então, eu posso receber uma criança que usa uma sonda gástrica no estômago porque ela prefere morrer do que comer. Mesmo que a gente tenha encaminhado para exames de disfagia neurogênica, mesmo que a gente saiba que essa criança pode mastigar, ela pode deglutir, ela não quer. Tá? E por isso ela usa essa sonda. Então, existem técnicas específicas em ABA para poder tratar essa recusa alimentar grave. Então, imagine que esse é um trabalho focado, no sentido de que a criança vem, ela aprende a comer e ela é liberada. Mas esse trabalho tem que ser feito em conjunto com o fonoaudiólogo, que ele vai saber a viscosidade do alimento para evitar broncoaspirar. Tem situações que a gente tem que fazer isso dentro do hospital, porque clinicamente não é possível por conta desse risco. A gente precisa do terapeuta ocupacional para poder escolher o tamanho da colher, para poder adaptar para essa criança comer sozinha quando for o momento. O fonoaudiólogo escolhe a profundidade da colher, o tamanho da mordida para saber o quanto ela pode mastigar. Ele que vai avaliar se ela coloca a língua de um lado para o outro, leva o alimento para onde deve, se ela limpa a cavidade oral com a língua. Entende? É uma cadeia enorme de eventos. Mas quando essa criança passa a comer, está nutricionalmente segura, o tratamento focado termina. Então, ele tem início, meio e fim. E o tratamento focado vale para desfraude, com base em evidência, para alimentação, para alfabetização, para questões de matemática, todos os comportamentos que precisam ser aprendidos. O que acontece? Onde que entra a minha crítica aqui? Para poder manter esse sistema, esse ABA americano, que a gente recebe a crítica de que adotar aqui é impossível nos moldes que a gente tem hoje. Por quê? Nos Estados Unidos, essas 40 horas de ABA abrangentes, ou essas 15 horas focadas, elas são aplicadas por alguém técnico. Esse técnico é treinado para pegar a pasta de tratamento da criança, pegar ela e falar assim, eu não sei como se cria isso, mas deixa comigo que eu sei aplicar. Essa é a característica do trabalho técnico. E o custo de hora do provedor de serviços técnico pode custar de 8 a 10 horas, 8 a 10 vezes menos do que o profissional que planeja essas ações. Então, seria o equivalente a doutor Sérgio, a doutora Ana Cripa saírem do seu consultório lá no CENEP e eles irem entregar a medicação que foi prescrita. Eles podem fazer isso porque sabem fazer isso, mas essa não é a função deles. Entende? É a mesma coisa que um profissional com a minha capacidade técnica, que eu fui treinada para poder criar a programação dessa criança. É a mesma coisa que pagar para que eu fique tratando 40 horas uma criança. Isso que é financeiramente inviável. E é disso que eu imagino que a gente deveria abrir mão. Essas iniciativas já existem planos de saúde que optaram por isso, por criar 2 códigos para tratamento. Então, esse plano de saúde sabe quando é um técnico atendendo e quando é o profissional supervisor. A maneira como a gente consegue manter essas métricas é muito diferente, porque o plano de saúde sabe que na chegada dessa criança, eu ou uma pessoa que tivesse a minha função nesse caso, estaria mais presente. Então, ela teria mais horas de início e consegue enxergar essa curva caindo e se mantendo estável. Ela pode ser mais instável se tiver comorbidades ou precisar de um tratamento focado específico, tá? E o índice de alta dessas crianças é maior. Então, aqui vale ressaltar que, quando a gente investe em tratamento com base em evidência, a gente, além de ter cidadãos que vão poder exercer sua cidadania, a gente consegue diminuir a vulnerabilidade de todos aqueles outros que possivelmente não vão ser 100% independentes, porque a independência é também um espectro, assim como o autismo é. Mas a questão é que não é só apelar para enxergar a autonomia profissional de uma forma diferente, mas prover a chance de treinamento correto, que é a iniciativa que o SUS fez, a gente mudar a forma como os planos de saúde cobram os materiais das clínicas para as quais eles provêm. Os planos de saúde não sabem que relatório solicitar, como monitorar a integridade de procedimento, eles são obrigados a pagar tratamento, sem saber como comprovar que o dinheiro investido realmente está levando essas pessoas à independência. Então, a gente entende de dados de pesquisa de que, se uma criança é diagnosticada de forma precoce, recebe tratamento com base em evidência, que seja intensivo para a necessidade dela, sem ser uma receita de bolo, tem acompanhamento da família e da escola, quase 50% dessas pessoas pode ser 100% independente no futuro, e como eu disse, a outra metade vai ter diminuído vulnerabilidade e ter adquirido dignidade. A questão aqui é, o que a gente precisa fazer para poder adotar as funções adequadas?
Porque se a gente continuar permitindo que dinheiro seja investido de forma correta, tanto dinheiro saindo da rede SUS para custear tratamento privado, como a quantidade de horas e o tipo de tratamento que planos de saúde privados cobrem, a gente vai continuar tendo aumento de diagnóstico e não vai ter esperança de alta. Eu queria ressaltar que tem um plano específico de saúde que começou a fazer isso, de ter os 2 códigos, que é o plano de saúde do juiz. Agora, um outro ponto, você fala 40 horas, não é? Você tem que lembrar que existe a escola, a família e tal. Essas 40 horas tem que envolver, não é a aba 40 horas. Você intervém na escola, que uma criança na família. Sem escola, sem família. Raríssimos casos, mas quando a escola está orientada, especialmente por um tutor orientado, essa criança vai poder receber estimulação no ambiente escolar, que é o único lugar que a gente mais precisa, que são os pares dela, as crianças que são modelo social para a idade. Posso só fazer uma intervenção aqui? Exatamente em relação à judicialização. Esse é o problema que a gente tem enfrentado com maior dificuldade. Eu tenho aqui alguns números. Até 2020, nós tínhamos 6 liminares concedidas no ano inteiro de 2020 para tratamento de aba. Em 2021, nós tivemos 23, em 2022, já 16. O nosso maior problema não são os tratamentos que... porque às vezes vem uma prescrição médica dizendo que essa criança tem uma determinada condição clínica e precisa de um tratamento, e aí o profissional fala, precisa de um tratamento de fono, de físio, de terapeuta ocupacional. E aí é esse profissional que analisa o paciente e faz a prescrição de horas adequadas. Nós temos alguns casos em que um profissional médico faz essa prescrição de 30, 40 horas, e a gente tem isso bem regionalizado. Nós temos 2 regionais de saúde que o número de ações é, assim, 3, 4, 5 vezes mais do que em outros lugares. E que a única maneira de você atender esse paciente é na própria clínica do profissional que fez a prescrição. Já vi isso acontecer. Então, o problema que nós temos é assim, o processo é muito rápido. E, em geral, o Estado não tem a possibilidade de se manifestar antes da liminar ser apreciada. Então, muitas vezes, vem uma prescrição dizendo que é necessário 30, 40 horas, e a liminar vem determinando que o Estado providencie 30, 40 horas, 12 horas disso, 15 horas daquilo. E aí, quando a gente tenta inserir essa criança no SUS, é impossível, porque a gente fica limitado a essa adesão que o juiz fez a carga horária que já foi proposta inicialmente e que foi proposta, em geral, pelo médico. Não foi nem respeitada, digamos, essa autonomia do profissional que deveria analisar o paciente. Então, essa é a nossa maior dificuldade, porque daí nós temos que pagar por bloqueio de valores, aí são 30 mil por mês, assim, e isso se repete, né, desde o ano passado. Possivelmente, mas são todos formados, seriam todos com papel de supervisor e nenhum técnico. Exato, isso é uma dificuldade que a gente... Essa questão que você explicou... Além de impraticável, é errado. E essa questão que você explicou, isso a Aline e a Débora explicaram para a gente essa diferença, né, do ABA nos Estados Unidos e aqui não existe essa previsão a do profissional... É que ele é financeiramente viável lá e aqui não. Que não existe um profissional técnico que possa fazer esse trabalho sob supervisão, né, aqui no Brasil, não é isso? O que a César está tentando fazer é trazer esse treinamento técnico, é esse que está disponível para toda a rede SUS, vale ressaltar, com baixa adesão dos profissionais, e o curso de aperfeiçoamento que vai acontecer, ele vai terminar de formar os supervisores. Sim. Agora, outro ponto, um médico que pede lá 30, 40 horas, você não consegue avaliar, será que precisa de 40 horas, né? Na verdade, você tem que aceitar o que o médico fala. Pois é. Esse é um outro ponto que eu vejo. Tem crianças que eu vejo que foram solicitadas 40 horas, mas é impossível a criança suportar aquelas 40 horas, tem muitas variáveis. Então, esse é o... Qual é a métrica que comprova essa necessidade? Imagina, 40 horas e a escola. É interessante, né? Só fazer uma intervenção, doutor, lá no município, eu que sugeri essa pauta, né, e o que a gente tem visto, né? O município
Porque o trabalho, que é 4 barras, ele fornece alguns serviços de fonoaudiologia, CO. E o que acontece? As crianças com autismo, elas não têm alta dentro da metodologia aplicada, né, por aqueles profissionais. Então, isso acaba também dificultando muito, porque, assim, pelo que eu entendi que a doutora falou, numa perspectiva focada, de repente poderia se trabalhar alguns aspectos e essa criança ter alta, digamos assim, né, daquele problema inicial, daquele conjunto de objetivos. Exato, de objetivos, perfeitamente, né? E depois, de repente, trabalhar um outro aspecto, né? Me parece que a gente tem feito, assim, há uma necessidade de continuidade e não há uma perspectiva de alta e a fila só vai crescendo, os diagnósticos vão aumentando e geralmente acontece porque objetivos não foram estabelecidos, então não há o que seja alcançado. O que é muito comum, posso falar mais da minha área, é o paciente chegar e daí você olhar para ele, como é que ele está hoje, daí eu vejo que eu passo, entende? E quando a gente está falando de tratar sintomas de autismo ou de outros transtornos no neurodesenvolvimento, a gente costuma gastar mais tempo planejando do que tempo intervindo. Então, geralmente, quando a gente enxerga esse padrão, é que muito possivelmente objetivos podem não ter sido estabelecidos. E daí não tem métrica para ser entregue. E assim, eu não sei se lá no município tem uma certa mobilização em torno de instituir um centro integrado de tratamento. Nosso município tem 25 mil habitantes, a gente não sabe ainda, né? Agora vai sair o IBGE, então a gente vai ter uma certeza e tudo mais. Acredito que as pessoas que estão com isso em mente, têm em mente também um projeto de lei federal que institui esses centros integrados, mas assim, talvez para um município do nosso tamanho isso não seja viável de se manter, né? E daí, assim, eu confesso que a visão que eu vinha eu participei de alguns eventos, fiz algumas pesquisas sobre o método ABA, é justamente essa questão de uma terapia intensiva de muitas horas, tipo 40 horas semanais, 30 horas semanais, e eu vim com essa perspectiva, né? Ao ouvir a doutora falar assim, eu falei, nossa, então a gente está fazendo muito errado, e talvez a gente está desenhando as políticas num caminho muito ineficiente, né? Então, assim, agora eu estou mais ou menos com esse desafio, assim, eu estou tentando organizar os serviços públicos municipais para proporcionar uma atenção. Já peguei várias coisas, inclusive da palestra da César, da doutora, enfim, para levar para o município, para a gente começar a desenhar alguma coisa. Descobrir se eles têm adesão ao curso que está disponível na plataforma do SUS. Também descobrir se há essa adesão, talvez uma coisa que funcionasse numa perspectiva de adesão, eu acredito que algum tipo de incentivo ao profissional. Porque o que acontece muitas vezes com o servidor público é que ele ingressa numa carreira, e aí, assim, a gente tem várias questões relacionadas ao ingresso na carreira de serviço público, pela falta de mobilidade, pela questão de você ter funções estabelecidas em lei, tudo isso são problemas que eu já vim de outros congressos discutindo a própria questão da formação de carreiras dentro do serviço público como uma dificuldade em si, né? Mas, de repente, trabalhar com algum tipo de incentivo, né? E daí não um incentivo propriamente pelo amor à causa, porque talvez isso não funcione para todo profissional, mas de repente alguma teia de incentivo. Mas porque o treinamento é muito denso. Pois que possa fazer com que ele conclua, né? Com que ele porque se ele tem uma carga de trabalho muito exaustiva, e se ele não tem nenhum incentivo para concluir, realmente a gente não vai conseguir avançar. De repente, a gente teria que pensar em questão de fomentar essa adesão com algum incentivo de alguma natureza, alguma redução de carga horária para horas específicas destinadas para isso, algum incentivo financeiro que ele possa ter depois em relação à progressão de carreira, alguma coisa assim que possa agregar para ele, né? Penso nisso também, mas ao mesmo tempo que vejo isso, vejo que talvez para algo tão específico, o caminho melhor sejam contratações privadas, porque daí você já vai atrás do profissional vocacionado. Só que aí a gente encontra
esse problema que é o desvio ético. Ele é muito pontual, né? Mas É pontual, mas... Você tem já um centro lá? Você tem? Não temos. Na verdade, isso está em discussão dentro da esfera política, né? Existe uma adesão, um grupo organizado de mães, e existe uma certa adesão política, né, para alguns vereadores para que isso se desenhe dentro do município. E existe um projeto de lei federal que institui esses centros especializados também para autismo. Isso está em tramitação. Até eu encontrei um projeto de lei federal que propõe para instalação nos municípios, né, por conta das pesquisas que eu fiz. Eu posso até depois passar para a doutora o projeto de lei que tem essa previsão que está em tramitação no Congresso. Né? Mas eu, particularmente, penso assim, que, de repente, a gente precisava de uma discussão mais técnica, né? E a lei estadual de autismo, como que fica nesse foco? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, assim, na verdade, pelo que a César mostrou ali, o que tem dentro da política pública, está dentro da política pública das pessoas com deficiência, né? E o que a gente encontra, às vezes, é uma certa dificuldade no encaminhamento, uma espera. Né? Então, o que aconteceu no município de trabalho, basicamente, para a gente ter profissional de terapia ocupacional, fonoaudiologia, contratados... muito difícil. E isso contratado pelo município, a gente tem esses profissionais, tem alguns em PSS, tem, a gente está pensando em abrir credenciamento para ampliar esse atendimento, mas tem profissionais de carreira. Tem um curso de fonoaudiologia em Curitiba e tem uma turma que tem 7 alunos. Eu não sei se a solução é o profissional tratar em clínicas, sabe? Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo lá, que nós não... está sendo feito na prefeitura, que é um trabalho com pessoas, por exemplo, no UTO, mas que trabalham com tutores que orientam a família. Eu acho que esse é o primeiro trabalho, falando assim a nível de saúde pública, você não tem acesso a esse trabalho que está sendo feito na prefeitura. Não, aí também é uma questão assim, né? Desculpe, senhor, por exemplo, ontem uma paciente de Joaçaba, não tem mais terapeuta ocupacional. Eles procuraram no Brasil todo para contratar e não conseguiram. Fonoaudióloga, tem pouca gente que está se formando. Entendeu? Como ela disse, assim, temos uma universidade em Curitiba inteiro que tem o curso de fonoaudiologia. Com 7 alunos, E a fonoaudiologia é dividida em várias áreas, a área da audição, a área da motricidade, então não tem qual que é a faculdade na UFG. Então, é interessante esse teu pensamento em clínicas, mas tem que começar a pensar... Não, esse não é um pensamento meu, não, doutor. Não é meu, é o que eu tenho visto lá. E na verdade, assim, a minha preocupação é que é inexequível financeiramente. Mesmo porque o sistema vai ser replicado de ter os profissionais e esse curso. Não é nem financeiramente, a gente não tem... Eu acho que talvez seja importante passar para eles como que surgiu o ABA. Então, na metade do século passado, começou a se perceber nos Estados Unidos que teve uma grande demanda com poucos profissionais, que é o que a gente está tendo aqui. Então, tinham muitas crianças sendo diagnosticadas com autismo e nós não tínhamos quem trabalhar. Então, o que diz a literatura, vai haver estimulação sensorial, tem que fazer a parte de psicologia, tem que ter fonoaudiologia, pelo menos isso, e depois outras áreas agregadas, como a doutora falou, de acordo com o que a criança apresenta. Então, o que aconteceu? Eles resolveram criar o ABA, vamos chamar assim, não posso falar de metodologia, tem só terminologias. E o que o ABA propõe? Ele propõe que as escolas, os professores e os pais aprendam como aplicar nessa criança para ela poder desenvolver. E daí isso, claro que dinheiro manda no mundo, daí isso começou. A aba da fono, aba da TO, aba não da existe escola, aba fono, aba, TO, aba. aba. Eu já recebi encaminhamento de ecoterapia com aba. Eu vou até passar para vocês depois qual é o artigo original, que depois foi totalmente desviado do que é o propósito.
Então, dentro do que o doutor Sérgio está fazendo, mas vamos fazer um centro, também, quer fazer um centro de TEA, excelente, mas para abordar, porque o transtorno do espectro autista, ele é um core, então dentro do cérebro eu tenho, o que ele é, como já foi falado, é uma alteração do desenvolvimento da linguagem, uma alteração do desenvolvimento social com estereotipia, ponto. Mas pode ter dentro do cérebro deficiência intelectual, transtornos do sono, pode ter transtornos, várias alterações psiquiátricas como ansiedade, depressão, eu posso ter epilepsia, e além desse espectro, eu posso ter alterações na imunidade, alterações gastrointestinais, então é um espectro. Então, um centro serviria para tratar todo esse espectro. Mas o que vocês estão passando para nós é que a dificuldade é na estimulação em relação ao ABA. O ABA 40 horas, imagine vocês, a gente trabalha, nós trabalhamos 10 horas por dia, a gente está cansado no final de semana. Uma criança trabalhar só no ABA 8 horas por dia, da forma que está sendo proposta, a criança, claro que o grave é diferente, mas a criança daí não tem amigos, não vai poder fazer a parte social que eu preciso, não vai ter o estudo, não vai fazer a parte pedagógica que eu também preciso, não vai ter a parte da alimentação, que às vezes tem seletividade. Não sobra tempo. E no próprio artigo está escrito lá qual é a limitação de número de horas para essas crianças. Então, a gente tem embasamento científico, que a gente passa para vocês, que como que você vai abordar a criança com transtorno do espectro autista. Sem treinamento dos pais e da escola, isso é impossível. Então, o que foi proposto ali quando elas passaram, é interessante a discrepância, né? Pais, ali é o número de pais que porque eles têm interesse pessoal para o filho dele, e professores que eu precisaria, ou profissionais da área de saúde, é baixo, daí vocês vão precisar ter um incentivo para esses profissionais, né? Eu acho que aí você deu uma luzinha para realmente o que a gente precisa. Eu preciso que esses profissionais da área de saúde, eles tenham essa adesão. E até nós podemos, até o nosso papel de função assistencial no CENEP, passar para todos esses pacientes cobrarem dos profissionais de saúde, cobrarem dos seus professores, para aderirem a esse tratamento. Porque, às vezes, vem assim, a escola pedindo para nós médicos para poder fornecer, não tem, advogado, a gente não aguenta advogado, desculpem, mas os advogados dizem assim, você tem que fazer um relatório pedindo ABA 40 horas, eles vêm com o texto pronto. Vocês também não aguentam advogado. 10 advogados na porta. É uma brincadeira, assim, mas realmente eu acho que... Os advogados, não almoço, mas às vezes eles mandam prontos para a você. gente ensinar. É uma coisa absurda. Você imagina, tem que ensinar isso aqui. Calma, se isso acontece, médico. Provavelmente tem pessoas que estão assinando, senão eles não pediriam, né? E tem uma questão que tem a ver com a lei estadual, né? A lei estadual é de 2013, a 17555, ela foi modernizada em 2018, um pouco antes de firmar essa parceria técnico-científica com o Instituto da Flórida, ficou como 19568. Então, tem algumas coisas que mudaram nesse processo de modernização. Antes falava que era preciso garantir parcerias entre instituições de ensino para promoção de cursos, palestras e programas de incentivo profissional, e a gente adicionou nos diversos níveis, tá? Eu tive a oportunidade de ajudar a reescrever o texto dessa lei. Por que a gente colocou nos diversos níveis? Para poder deixar um espaço para discutir níveis técnicos, para que tenha entrega de serviços, né? Assim como a gente tem o técnico de enfermagem e o enfermeiro, por exemplo, tá? Da parte antiga, a gente tinha promover a inclusão dos estudantes com TEA nas classes comuns do ensino regular, e a gente adicionou, com o apoio e as adaptações necessárias da tecnologia da educação, a gente adicionou um artigo que ficou como incentivar a formação e capacitação de profissionais especializados, estava no atendimento, a gente colocou na pesquisa e atendimento da pessoa com TEA, e indicar as instituições de ensino superior, estava instituições de ensino estadual, a gente colocou as instituições de ensino superior para poder abranger qualquer instituição, a inserção do estudo do autismo com base científica, no seu quadro de disciplinas nos cursos de medicina e outros ligados à área da saúde, e adicionamos educação e tecnologia. Então, se previa uma interdisciplinaridade entre Secretaria de Saúde e Educação, e a gente tomou cuidado de adicionar também ciência e tecnologia para fomento de pesquisa. Então, nessa lei, em nenhum momento se fala sobre ABA, porque a gente, como a gente já falou antes, a ciência evolui, então a ideia aqui é prover tratamento e educação com base em evidência para aqueles que têm autismo e também para os profissionais
que vão trabalhar nessa área. E tem algumas partes específicas que falam sobre treinamento de pais, capacitação multiprofissional e centros de atendimento integrados, com parcerias previstas entre setor público e privado, mas a ideia é que não saia dinheiro público para ir para o setor privado, porque a gente ainda não tem uma forma de fazer o controle adequado do setor privado. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente deveria focar. E no público, talvez, se a gente organize carreiras, faça concurso, talvez a gente fique também estagnado para sempre, em algo nesse sentido. A gente tem que lembrar que essas pessoas com autismo já estão sendo atendidas no SUS, já estão na rede privada. Esses profissionais da linha de frente já têm, com pouca oportunidade de receber treinamento técnico e com o mínimo de cobrança acerca da qualidade do trabalho. Isso não tem como terminar bem. Gente, eu vou abrir um pouquinho, parece ter algumas perguntas ali, acho que tem no chat e também tem gente levantando a mão. A doutora Rafaela, Rafa, pode perguntar. Eu tenho algumas dúvidas diante do tudo que foi explicado aí, acho que a minha dúvida, então, é voltada aos profissionais da saúde que estão presentes na reunião. Enquanto magistrado, o que acontece? A gente recebe a prescrição do médico, e acompanhado algumas vezes também da prescrição do psicólogo, etc. E eu recebi já várias ações, antes de declinar para a vara da infância, que agora está indo para lá, com essa questão aí de método ABA por 40 horas, já recebi também de método Denver, tá? Mas o que eu fiquei na dúvida? Como vocês mesmos mencionaram, que há muitos erros de diagnóstico, né? É difícil para o magistrado, porque nós podemos lançar mão de notas técnicas e podemos designar perícia ao longo do processo. Mas como que nós, magistrados, poderíamos avaliar essa prescrição, já que, como vocês disseram, nós dependemos de vários profissionais. Então, para que a gente consiga um apoio antes de decidir uma questão urgente, né, uma tutela antecipada ou uma liminar, nós precisaríamos, então, uma infinidade de profissionais para poder confirmar ou não essa prescrição. E aqui eu não estou nem falando de diagnóstico, né? Estou falando do tratamento que é prescrito. Então, a primeira pergunta que eu faço é se os senhores têm uma sugestão ao magistrado nessa situação, tá? A segunda pergunta em relação ao tempo, porque nas demandas de saúde nós avaliamos, né, o custo, efetividade, né, aquilo que aquele tratamento buscado. Então, muitas vezes a gente dialoga com o médico prescritor, determina que ele explique se esse tratamento tem um prazo certo, estimado, né, qual é o benefício desse tratamento. E para mim não ficou muito claro se na condição do autista, quando ele teria alta. Obviamente cada paciente tem um quadro diferente, mas se é possível perguntar isso ao médico prescritor, ou se essa pergunta seria impertinente, se a gente consegue essa resposta de vocês, se há uma previsão de alta ou de tempo estimado para esse tratamento, para que a gente possa avaliar também o custo disso e até a competência da vara, né? Então, seriam essas duas dúvidas por hora. Obrigada. Eu posso me manifestar só um pouquinho? Por favor, não. Doutora, esse seu questionamento, as situações que a senhora tem passado, são muito comuns. Nós temos isso dentro do Conselho Regional de Medicina e, infelizmente, nós temos que tomar algumas atitudes um pouco mais incisivas. Por exemplo, eu, médico, peço toda essa gama de procedimentos que a senhora colocou. 40 horas de ABA, eu quero que faça ecoterapia, eu quero que faça fono 3 vezes por semana. Quem decide o que vai ser feito, a metodologia de estímulo e o tempo que isto vai levar, é o profissional que vai fazer o trabalho, não é o médico que prescreveu. Nós temos um grande problema com isso, principalmente com a psicologia, quando eu peço um ABA, 40 horas, durante 6 meses. Não é comigo isso, é com essa menina. Então, a senhora manda para quem de direito. Ele pede ABA, eu vou mandar para o psicólogo. O psicólogo vai ver se de fato o ABA tem aplicação e quanto tempo vai precisar. Porque para a senhora, eu entendo a sua situação.
A senhora recebe um pedido médico, a senhora tem que dar andamento a isso, e para o bem do paciente, para o bem de quem lhe procurou, né? Para o bem da sociedade, enfim. Então, eu acho que é muito importante nós começarmos, e a senhora, como magistrada ainda mais acima de nós, determinar que quem vai fazer e dizer qual é a melhor terapêutica em psicologia, em fisioterapia, em terapia ocupacional, é o profissional dessa área, não é o médico. E o tempo é ele que vai determinar à medida dos resultados que ele vai obtendo. Minto, doutor, tem doentes que provavelmente essa menina resolve a coisa em 1 ano, e tem outros que levam 10 anos. Então, não temos como, eu, médico, exigir que o magistrado me dê uma liminar para fazer uma ata de 40 horas sem determinar quanto tempo. E mesmo que determine, não cabe ao prescritor médico determinar o tempo de trabalho. Cabe ao profissional. Para isso nós temos. Eu só queria, desculpe, doutora, antes de sair, mas resumindo, acho que essa reunião foi extraordinária, né? Primeiro, pela qualidade das pessoas que você trouxe. Segundo lugar, eu acho que ficou claro para nós que no autismo nós precisamos ter um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce é feito na porta de entrada dessa criança quando ela saiu da maternidade. Eu estou falando em SUS, não estou falando em quem tem condições de pagar plano de saúde, o SUS. Nós tínhamos que ter pediatras na unidade básica de saúde. Não existe isso. A puericultura, que vai ajudar muito isso, porque vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança dentro do Sistema Único de Saúde, ela não existe, nós não temos pediatras. Não existem pediatras nas unidades básicas de saúde. Então, nós perdemos a primeira oportunidade de um diagnóstico mais precoce, que é o acompanhamento dessa criança depois que nasceu, coitadinho. Ele não tem mais. Ele vai à unidade básica de saúde quando ele tem febre, quando ele tem uma tosse, quando ele está com diarreia. Mas não existe mais aquilo que nós tínhamos e que eu fiz 50 anos da minha vida, que é a puericultura. Essa menina que disse que foi minha cliente, coitadinha, graças a Deus sobreviveu. Mas eu tenho doentes que eu acompanhei da hora que nasceu até a hora que casou. E hoje, até há pouco tempo, acompanhava os filhos dessas crianças. Alguns até netos dessas crianças que eu tratei. Isto é uma coisa que chama puericultura, e que você faz o diagnóstico de uma série de deficiências que essas crianças têm. E nós estamos perdendo isso porque não temos pediatra nas unidades básicas de saúde. Começa assim, doutora. A sua preocupação em dar uma saúde melhor, ponha pediatra no centro de saúde que tem na sua cidade. Não pode um. Não é mais do que um. Um só se sobrecarrega. Eu sei, já trabalhei na unidade de saúde. E você sozinho, atender em 8 horas, numa fila de 100, você acaba não atendendo bem. Então, precisa número de pediatras e pediatras. E outra coisa, me preocupa muito no autismo, são os profissionais que estão recebendo essa criança. Porque se cai na mão da cripa do Sérgio, desta menina, tudo bem. Mas a maioria não tem preparado para o sistema. Me desculpe. É uma crítica que eu faço abertamente. Já fui na psicologia, no Conselho de Psicologia, já fui em terapia ocupacional, e digo, preparem essa gente. E aí a gente vê a força que a Secretaria de Saúde está fazendo para habilitar a gente e o número de candidatos. Não há uma motivação. Nós perdemos uma coisa, que é a motivação do servir. E a senhora tem razão. A motivação é o dinheiro. Se me pagarem um pouco mais, eu vou fazer esse curso. E dependendo de quanto me paguem, eu vou fazer esse curso só para dizer que eu fiz. Então, a motivação está se perdendo. Isso que o Sérgio tem e o grupo dele tem. Ele disse que nós atendemos com alegria. E, de fato, é. Esse mercado, funciona assim. Todo mundo que se formou lá
sabe? Com uma vontade de fazer as coisas pelo bem. Se você for ver o que essa gente ganha como professor lá, não vale a pena. 2.500 reais. Pois é, não vale a pena, não é? Mas o que você tem? Uma motivação profissional, que é o que essa menina tem também. E eu fico feliz que o Sérgio está formando gente assim. Porque esse é o feitio desse cara. Sabe? Sim, meu amigo. Eu não sou teu amigo, eu sou um cara que te admira pelo que você sempre fez. O Sérgio nunca negou um atendimento de um doente meu, fosse particular ou não. Ele cansou de pegar doente que eu mandei para o consultório dele, que fizeram um sacrifício louco para pagar a consulta dele, que é cara e com méritos, mas para o tratamento ele conseguia introduzir essa criança pelo SUS e resolveu um monte de gente, certo? Não só de Irati, né? Eu tenho que falar de Irati agora, eu sou cidadão honorário da cidade. Então, eu acho que a qualificação das pessoas está muito fraca. Né? Muito fraca. Você não vê gente como você que domina e que vem aqui e explica. Para mim, que sou leigo nisso, e hoje saiu daqui entendendo que não é bem assim este aba que eu achava que era um só aba. Então, aba vai estimular, não. É qualificação, é pessoal, é único. Para cada doente é um tratamento. Por isso que é difícil para você montar um serviço. A universidade, a academia está fazendo isso. É obrigação deles. Agora, quando eu vi lá, e você leu aqui, que há que haver participação das universidades, dos formadores, eu acho isso muito importante. Muito importante. Porque dentro da academia, você tem uma outra visão profissional. Não é? Não, mas o cara não fez lá, não é bom profissional. Tem ótimos profissionais que não fizeram vida acadêmica, mas se tiver vida acadêmica, melhor. Porque tem a cobrança. Eu não é. Se eu tenho um doutorado, eu sou olhado de uma maneira diferente do que eu falar. Eu vou falar como um simples profissional médico. Então, acho que isso é importante. Primeiro, a disponibilidade do atendimento do diagnóstico precoce na ponta, Sérgio. Tem que ter gente, tem que ter pediatra lá na frente. Eu vejo isso, canso de dizer. E não é só do cardiologismo. Nós temos uma série de patologias. Cardiopatias congênitas, nefropatias congênitas, que chegam para a gente, médico, como o Sérgio disse, com 4, 5, 6 anos, às vezes você perdeu a chance de ter salvo este rim, este coração. Então, falta a base. Segundo, preparo dos profissionais. Isto que a Secretaria de Saúde está se propondo fazer é um espetáculo digno de elogio. Agora, tem que botar gente lá. Não adianta eles botarem profissionais. Você vai dar aula lá para 2? Tudo bem, melhor que para nenhum. Mas, pô, tinha que ter 1.000. Tá? Então, essa motivação, eu acho que é válida quando nós temos essa discussão com vocês. Porque eu vejo lá, a juíza, coitada, essa menina aqui desesperada para fazer alguma coisa. É, não é? Você tem que sair com alguma coisa. Eu acho que você saiu com um aprendizado. Esse troço é extremamente complicado. É, não é? Isso. Desculpe, eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso. Foi uma alegria. Não, a alegria foi minha, aprender com todos vocês. É sempre muito bom ver gente que tem vontade de ajudar. Todo mundo que está ali está a fim de ajudar. Né? E eu acho que isso é uma motivação para vocês não pararem. Ah, não, mas eu sou da área do direito, eu estou na justiça, eu estou na promotoria. Todos vocês estão ajudando de uma maneira ou outras coisas a funcionar. Né? Aí tem o CAOP lá. Tem que usar esses caras, manda para eles. Essa gente está lá, preparada para dar uma resposta, às vezes, para o promotor, para o juiz, para alguém dessa área. Tem que usar essa gente. Eles estão lá, foram vocês que conseguiram. Não existia isso. O CAOP, esse centro de apoio à magistratura, foi criado aqui. Eu me lembro bem, estava aqui, você, o Branco lutando, dando porrada nos porcos. Mas deu certo. Foi um prazer. Me perdoe daqui agora. Uma alegria estar com vocês.
Tchauzão. Vou ter mandado o CRM lá do canal. Doutora Rafaela? Doutora Rafaela? Rafaela, você está ouvindo? Oi, doutor Sérgio, estou. Essa questão que a senhora fez é um dos maiores problemas. A senhora recebe lá, o médico pede 40 horas, 20 horas. Não, como vai avaliar se é o suficiente? Eu não sei, eu sinto isso, porque eu vejo, às vezes, eu tenho criança que eu atendo e está usando 20 horas. Mas a criança evoluiu muito bem. Muito obrigado. Não precisa mais. Dá um beijo na tua família. Saúde. A senhora não tem como avaliar isso. Tem um perito, vai lá ver se é 40 horas mesmo. Não tem. Às vezes, conversando, por exemplo, nós conversamos muito, né, com a psicóloga, com a fonoaudióloga, muitas vezes eu tenho que conversar para nós vermos como é que está indo, inclusive, você, a nível de consultório, né? Por exemplo, a Amanda vai lá no consultório, nós discutimos, né? Às vezes a gente até discute, né? Eu digo, é demais e tal. Mas realmente esse é um ponto crucial, e não é aqui hoje, isso é algo que vai ter que discutir como que os senhores aí na magistratura vão conseguir avaliar isso, isso é difícil. Eu acredito que seria necessário que os meus colegas passassem a assumir responsabilidade pelas suas prescrições, né? Chega a prescrição do médico que vai encaminhar para um tratamento que tem base em evidência, ele não vai encaminhar para qualquer coisa, né? O papel dele deveria ir até aí, desde que alguém pegue, como se fosse um bastão, né? Encaminhei, você recebeu? Então, agora você tem que enviar a documentação da tua avaliação com justificativa clínica, mesmo porque a indicação terapêutica ela é um processo dinâmico. Ela pode tanto aumentar como ela pode diminuir, desde que se apresentem justificativas clínicas para tal. Tá? Então, o que eu vejo quando eu vou ler a respeito de como as coisas estão sendo encaminhadas juridicamente, o que eu vejo é a prescrição, o profissional receber e ele nunca mais fala nada. Então, se o profissional que provê atendimento não puder assumir documentalmente responsabilidade, a magistratura continua sem capacidade de julgar. Olha, na situação do consultório, eu vejo lá, essa criança, que é criança, muitas melhoras. Isso é importante. Nós falamos de quadros que complicam na adolescência. Até, eu digo, esses dias é uma palestra lá, crianças que saem do autismo. Ela sai daqueles sintomas do autismo, mas fica, às vezes tem um comportamento obsessivo, é mais isolado, mas vive feliz, fica em casa do jeito que está. Então, vamos dizer, tem que diminuir as terapias com o tempo. Isso é até suspender as terapias, assim, ficar com outras alternativas. A outra pergunta, então, quanto tempo vai tratar? Esse é um outro aspecto. Essas crianças precisam muito tempo, anos, até adolescência. Só que muda o aspecto da terapia. Por exemplo, chega um momento, não é mais o ABA, não é mais o Denver, ela precisa de um apoio de uma terapeuta cognitivo-comportamental, ela precisa de uma psicoterapia, precisa de uma pedagoga. Então, isso que agora, realmente, a maioria dos pacientes... Eu tenho pacientes que, né, não gosto de falar, mas tem quase 30 anos. Eles não querem ir embora. Eles vão no médico de adulto e dizem, doutor certo. Daí o médico de adulto manda de volta. Porque os autismos ficam muito ligados. Sabe? Você vê, 30 anos. Só que muda muito. Alguns deixam de fazer terapia, começam a fazer mais esporte, entrar em várias formas. Mas, infelizmente, essa resposta é o tratamento por longo tempo. Por isso, eu, às vezes, me batia com alguns convênios que diziam, não, 5 anos acabou. Da onde que tiraram isso? Só que a maioria diminui as terapias, a não ser... Esses quadros graves, eles vão para a escola especial e muitas vezes não precisam mais de terapia fora, a escola especial. Então, vocês vejam que tem muitas variáveis, não é fácil. Né? Nós, médicos, nós sofremos com esses quadros também, essa ideia de... Né? E depois não tem terapias, é difícil, profissionais. Qualidade de aba, vamos dizer assim. A Amanda estuda, fez mestrado e tal. Tem pessoas que fazem cursos de 3 dias, 4 dias. A gente avalia
e virou, né, algo muito comercial, um A demanda é muito comércio. alta. Tem uma clínica que eu me lembro, tinha 20 salas, hoje tem mais de 50. A mãe filmou salas sem janelas. Então, isso é algo que também não sei se a qualidade, né? Tem clínicas, a maioria são clínicas, mesmo conveniadas, ou mesmo são Com boa clínicas estrutura física. sérias. O questionamento é o recurso humano em si. Quando a gente chega a questionar a estrutura física, é porque, com certeza, nem o recurso humano existe. Claro, se for ver isso, nós sofremos tudo. Eu poderia dar uma sugestão para a magistrada? Lógico. Porque, assim, a gente está do lado de cá, vocês estão do lado de cá, eu estou tentando enxergar a ti. Talvez uma saída seria solicitação periódica da avaliação do neurologista que eu acompanho. Porque se você libera assim, 40 horas, que a gente até discutiu aqui que não seria conveniente, ele vai ficar 40 horas até quando, que é o que você perguntou. Isso é um cérebro que tem plasticidade neuronal. As necessidades desse paciente, elas vão modificando. No mínimo, a cada 6 meses, eu precisaria que tivesse uma nova avaliação. Nós gostamos a cada 4 meses ter uma avaliação, mas não sei se pode ou não sei se eu estou sendo ingênua ou não, mas colocar-se na resolução, na petição, enfim, que esse profissional faça uma avaliação de quais são as necessidades a cada período, a cada intervalo, para assim, muda-se, então, essa prescrição. Então, vai acoplado o laudo da profissional que está fazendo evolução, que eu preciso de uma comprovação de que está tendo resultado e qual a necessidade a partir desse momento que fez uma nova avaliação. Não sei, me surgiu uma ideia. Doutora, a gente já costuma fazer esse tipo de manobra, né, no processo, inclusive em qualquer tipo de demanda de saúde, né, os magistrados já pedem que haja uma reavaliação periódica. Então, o que eu iria pedir, uma sugestão mesmo, de quanto tempo, né, vocês acham que para esse tipo de situação, né, de transtorno do espectro autista, pelo que a doutora me falou, então, 6 meses. No mínimo. Tá. E a minha outra dúvida que ficou ali no chat é em relação à urgência, porque vocês falam muito sobre a importância do diagnóstico precoce e do início do tratamento, mas como nós não temos nenhum amparo para decidir a liminar, já que, pelo que eu entendi, nós temos aqui as notas técnicas pelo NatJus, que são médicos ali cadastrados, que eles avaliam os documentos que estão no processo, e ali eles emitem uma nota para dizer se aquela prescrição tem evidência, não tem, se está correta ou não está, e isso ajuda o magistrado a decidir uma demanda urgente, né, uma medida urgente. Ocorre que no caso do autismo, pelo que eu entendi, não é possível apenas a análise documental, vocês vão precisar ver esses pacientes, seja qual profissional for nomeado ou indicado para fazer essa avaliação. E aí, o que acontece? O juiz tem que decidir sozinho, entra no que a doutora Camila falou, né, pela PGE. O juiz decide do jeito que está a prescrição lá e vai discutir se ela é adequada ou não no curso do processo, muitas vezes através de uma perícia. Então, qual seria a urgência para esse tratamento ser decidido antes dessas provas todas, antes de uma sentença? Entendo, sim, que depende do paciente, mas vamos dizer assim, em termos de prejuízo ao paciente, né? Na visão dos senhores, quanto tempo poderia se esperar até o início desse tratamento? Quanto prejudicaria o paciente para que nós, juízes, possamos entender se a gente consegue esperar um pouco mais ou não para decidir? Urgência, no ponto de vista médico, é diferente da urgência para vocês, Sim. né? Então, o paciente que está numa urgência tem... Então, quando o doutor Sérgio, Amanda, passam para vocês que a gente quer, com urgência ou rapidamente, iniciar, não é para amanhã, né? É claro que tem um tempo para você analisar todos esses dados, mas eu não posso esperar 1 ano para essa criança iniciar os trabalhos de estimulação, né? Não, o diagnóstico não é para amanhã, mas assim, quanto? Não existe uma estatística. Não 1 mês, 2 meses. Não tem um número para dizer. É algo assim, de 1 mês, 2 meses, porque às vezes, por exemplo, uma criança de 1 ano, 2 meses é bastante. Uma criança de 9 meses.
Agora, está 6 anos de idade, aí pode... Mas é questão de meses, eu vejo no ponto de vista, sabe? Quanto menor Amanhã é amanhã, né? Quanto menor a criança, maior a necessidade de iniciar essa estimulação. A gente sabe que até os 3 anos de idade tem a maior maturação, mas ele vai desenvolvendo esse cérebro até os 25 anos. Tem que ir embora, hein? E nós também. Uma hora, ó. Que a gente tem que marcar marcar um outro, porque a gente tem... Eu vou abrir a pergunta para a Tônia, que levantou ali a mão, e eu ia propor já o seguinte, antes que o resto das pessoas saiam. Se vocês pudessem, os 3, da gente continuar a discussão numa próxima reunião, e até porque tem uma demanda que também seria da área, não sei da Amanda, mas acredito que também da Amanda, talvez, que é do TDAH. Nossa, Tá. mas acho que a gente podia... Uma sugestão também, se os 2 concordarem, que eu posso passar para vocês a literatura, tanto do autismo quanto do ABA, passo para vocês o que tem, vocês dão, o pessoal todo dá uma analisadinha, depois a gente pode até discutir TDAH, mais da tarde. dislexia, né? Mas eu acho que o TDAH antes É interessante trazer também, podemos trazer uns pontos para discutir. Vocês pode ter enviam. antes as perguntas, que daí a gente já Já vai vem preparado. Podemos fazer isso. A gente analisa, desenvolve o tema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir só para as 2 que levantaram a mão, vou pedir só para serem bem objetivas, porque eles estão com horário. Professora, só o doutor Guilherme que tinha levantado a mão muito tempo atrás, talvez até antes de todos. Só que Mas não está ali com a mão levantada. Não está aqui levantado. Então, doutor Guilherme, já que o senhor, foi dito aqui que o senhor foi primeiro, então, por favor. Obrigado, viu? Na verdade, eu tenho muitas questões, muitas dúvidas, mas eu vou ser objetivo. Primeiro, essa questão da prescrição médica eu achei bem interessante, porque, por exemplo, na saúde suplementar, acho que na saúde pública também é a mesma coisa. Se vier uma prescrição de um psicólogo ou de uma fisioterapeuta, a gente nem considera isso. O plano de saúde, por exemplo, já nega, né? Porque é necessário a prescrição do médico assistente. E no processo também é a mesma coisa, né? Então, a gente dá valor tão somente, praticamente, à prescrição médica. Então, é interessante saber que isso daí não está adequado, né? Mas a minha dúvida é em relação aos métodos, né, de terapia. A gente também recebe aquelas prescrições com ABA, e daí tem a ecoterapia, tem a musicoterapia, tem a psicomotricidade aquática, tem o teratog, e nós ficamos, assim, realmente perdidos todos esses métodos, né? Eu queria só me concentrar em 2, a ecoterapia e musicoterapia, que agora é o que mais eu tenho me deparado, se realmente existe comprovação científica, eficácia científica, né? São técnicas que não têm evidência. Obrigado, viu? Essas são técnicas que não têm evidências. Ela é o seguinte, são técnicas que ajudam. Você perguntar a musicoterapia, né? Você deixa, eu vejo, vai na música, só que a criança, ela faz ABA, faz TO, faz fono e tal, e mais a música, né? Então, ela não é um parâmetro da música que está sendo divisor de águas naquela criança, que está sendo importante, mas em estudos não existe evidência, sabe? Então, esse é um ponto. É técnica que pode ser utilizada. O convênio, a sociedade médica lá que tem que autorizar, ela for usada evidências? Não tem. Não tem. E outro dado que no Brasil a gente não tem música terapia, a gente tem musicalização. Nos Estados Unidos, a musicoterapia envolve muito mais do que só o som, né? Então, o que é feito aqui é musicalização, um pouquinho diferente. O mesmo da ecoterapia, ajuda muito nas atividades motoras. Eu vou mencionar dados de pesquisa aqui. No último reporte de práticas baseadas em evidências, não está escrito musicoterapia, né? Aqui no Brasil, a gente tem a profissão do musicoterapeuta, que pode trabalhar tanto com musicalização como entregar intervenção mediada por música, mas nos manuais de práticas baseadas em evidências, não está escrito musicoterapia. Está escrito intervenção mediada por música, que pode ser incorporada em qualquer outro tratamento. A questão aqui é que desde 1990 até 2020, intervenção mediada por música tem apenas 7 artigos científicos considerados com base em evidência, o que coloca eles minimamente como emergente. E aqui, incorporado dentro de um tratamento abrangente, não como intervenção focada. Então, o encaminhamento não procede.
E a questão aqui é definir o que é terapia para autismo. Se a gente pode pensar em quimioterapia, existe protocolo para isso. Da psicologia jamais vai sair nota técnica quando sai da medicina por conta da questão da autonomia que a gente já trabalhou. A questão é que quando você pega a lista de sintomas que fazem diagnóstico de autismo, você pega a ecoterapia, eles são incompatíveis. Então, a primeira pergunta é, eu estou custeando terapia? Segundo, ela é para autismo? Se a gente seguir esse passo 1 e 2, dá para cotar basicamente metade das indicações terapêuticas. Vamos ver as perguntas rapidinho, que nós temos... Tônia ali, então, Tônia. Oi, até tem que ir rápido que eu tenho aqui um provável TEA e um TDAH que vão correr aqui atrás. É o seguinte, a minha dúvida vai que vocês estão discutindo muito o problema. Eu já me preocupo com a causa, porque embora não haja muita empatia dos presentes pela minha classe de advogados, mas eu sou contra a judicialização. Não, brincadeira. É porque eu, particularmente, sou contra a judicialização. Eu tentei, por vias particulares, né, diretas, administrativas, resolver o meu problema e consegui. Mas olha a questão, eu tive um diagnóstico errado. E eu me deparo com isso o tempo inteiro no meu escritório. A minha função como operadora do direito é defender a sociedade, prestar um serviço à sociedade, mas se essa sociedade não está bem amparada, como a doutora Amanda falou, o doutor Sérgio, desculpa que eu não lembro o nome de todos, eu já me deparei também com outro diagnóstico, embora eu seja leiga, mas às vezes o erro é tão gritante que eu não consigo me convencer para entrar no judicial. E o que acontece? A gente parte de uma falta de fiscalização, eu acho, dos psicólogos, que são quem dão a instrumentalização para o médico. Aí o que acontece? A gente judicializa, sobrecarrega o sistema desnecessariamente. A minha filha foi diagnosticada com dislexia e agora a própria psicóloga diz que ela não tem dislexia. Eu movimentei a máquina, gastei o dinheiro público e aí o Estado deixou de atender uma criança que precisa. Então, a minha dúvida é essa, como fiscalizar o problema, né? Aliás, a causa do problema. Vocês estão discutindo como vão resolver, né? Mas eu já me preocupo da gente não chegar até vocês desnecessariamente, entendeu? Então, se isso o Ministério Público, eu não sei, os conselhos, né, de psicologia, teriam como fiscalizar essa prática que virou um comércio. Eu concordo plenamente. É o comércio do TDAH, é o comércio do TEA, e eu fico bem assustada. Aqui na minha região, eu vou ser sincera, eu tenho medo, né? Eu estou avaliando meu filho e eu não sei por quê, pelo profissional que eu estou pagando, porque eu já tive um erro de diagnóstico, né? Só que aí eu estou custeando. E quem lida com dinheiro público, né? É o dinheiro de todos. Então, essa é a minha dúvida. Como fiscalizar para que não vire uma judicialização, né? Para que a gente não fique batendo na porta do doutor Sérgio, de outros médicos, desnecessariamente, né? Para chegar a pedir um laudo, a gente está movimentando toda uma máquina, que nem a doutora Rafaela falou, é um NatJus, isso são processos por gratuidade, é uma perícia. Então, eu acho que antes de chegar ao judicial, a gente precisa ter uma máquina de fiscalização, né, de uma melhor avaliação desses profissionais. Não sei como é que isso seria feito, né, se isso é possível. Ou, como a doutora Rafaela falou, prescreve 40 horas, será que precisa isso? Será que esse é o tratamento adequado? Partindo da premissa de que o Conselho de Psicologia não vai emitir nota técnica sobre qual é o melhor tratamento para determinada coisa, eu imagino que um dos caminhos seria o estabelecimento de diretrizes de boas práticas interdisciplinares. Isso poderia ser um documento que, compartilhado, poderia nortear tanto se algo já foi judicializado, como tentar prevenir isso. Talvez isso pudesse ser uma solução inicial. Tá? Mas a autonomia profissional aí é um fator limitador, porque o Conselho de Ética de Psicologia só vai checar algo se for uma denúncia ética que tenha ferido
Mas O código de conselho, ética, se entende? você fizer uma pergunta, o conselho responde. Se for levado como pergunta, você vai ter a resposta. Ele faz uma nota técnica. Lembrando que se você perguntar qual é o tratamento, se a proposta está adequada, eles vão dizer que isso fere a autonomia profissional. Não, e entre outros pontos, por exemplo, não vou dizer assim, precisa fazer uma perícia, mas às vezes o médico acha que é dislexia porque ele tem uns critérios de dislexia, a psicóloga acha que não é porque tem outros critérios. Tem muitas variáveis, mas a única forma é... Se a graduação estiver uma ensinando com base em perícia, né? evidência, um belo dia a gente vai ter os Tem mesmos mais uma critérios. pergunta? Não. Só da Aline. Aline? Só para complementar, então, né, foram várias coisas que foram faladas, mas em relação à urgência, né, lembrar que muitas vezes essas pessoas, essas crianças, né, eles já estão vinculados a algum serviço, então eles estão recebendo algum tipo de atendimento. Então, se ele está assistido, né, ele está fazendo sua reabilitação independente da metodologia, a gente vê que não tem urgência nesse sentido, né? Então, é importante verificar que, se ele está sendo assistido independente do método, né, a gente pode ter mais calma em analisar de fato o que foi prescrito para uma metodologia específica, né? A gente vem trabalhando isso com a doutora Camila ali, com o doutor Paulo na PGE, e que a gente, até a questão da avaliação desses pacientes, né? Porque vem muita prescrição e aí com carga horária enorme, com um tempo indeterminado de tratamento, e aí a gente busca, né, dentro do SUS, saber como é que tá, né? Eu vou pagar um tratamento, uma metodologia específica, mas qual que é a minha evolução? Se o paciente está tendo evolução clínica, né? Então, a gente procura cobrar isso da clínica, né? Que a gente acaba tendo que contratar, porque a gente precisa saber como é que tá. Não adianta ofertar sem saber o resultado também, né? Em relação a 4 barras, eu não sei se o caminho mesmo é criar um lugar específico para esse tipo de atendimento. A gente tem que lembrar que tem todos os pontos de atenção, então a gente tem que direcionar, dependendo do nível de autismo, esses pacientes para atendimento, né? Então, a atenção primária pode sim atender, a atenção especializada pode sim atender, né? Quem que vai para onde, né? Com qual qualificação esse profissional vai receber esses pacientes? Então, a nossa obrigação é sim qualificar e talvez desenhar um fluxo melhor de encaminhamento para esses pacientes, diante do que eu já tenho na rede. Porque esses serviços, muitas vezes, os municípios não conseguem manter, né? Porque preciso de profissional, o custo é elevado, né? O nosso protocolo ele vai trazer um pouco isso para vocês, esse norte, né? Eu tenho um paciente, né? Para onde ele vai, dependendo do seu nível, aonde eu vou conseguir manejar, né? Dependendo do seu quadro clínico. Então, a gente está à disposição, tá? A secretaria aqui para ajudar no caso de 4 barras, de outros casos, né? Somos parceiros aí. E foi muito bom, né, participar da reunião. Eu acho que contribuiu muito, assim. Eu vejo que a gente não está de todo... a gente está no caminho certo, né? Está todo mundo meio que pensando do mesmo jeito e tentando achar uma solução, né? Diante de uma demanda tão importante que a gente vem recebendo, tá bom? E agradecer a nossa participação aqui. Gente, o chat vai ficar gravado. Eu vou pegar segundos do chat e mando para vocês, pode ser? Uhum. Né? E todos concordam a gente continuar com o tema na próxima reunião? Sim. Pode ser? Então, digo se vocês podem. Também digital, tá? Pode ser. A reunião começa às 8 da manhã. A gente pode botar um limite de horário para finalizar. Não, talvez mais tempo. Podemos comentar um pouquinho antes. É sempre 10, 10. Antes, consegue fazer mais cedo? Podemos. Seria, acho que faz normalmente mais mês, dia 2 de setembro. Pode ser. Não, mas tem alguma coisa 2 de setembro. Temos feriado semana seguinte. Não, mas tem... Ah, tá, eu ia apresentar no Select, mas a gente troca lá. Pode ser 2 de setembro. Pode ou não? Então, 2 de setembro, querem marcar bem mais cedo ou querem marcar 10 às 9? 10. 10? É que 10 vai terminar igual hoje. Não, 10 ao meio-dia. 10 ao meio-dia. 10 ao meio-dia. No horário fechado, 10 ao meio-dia. Tá bom? Dia
2 de setembro. Já deixamos já mais ou menos Nas pautas, mandar as pautas. Isso, pedir para o pessoal que está aí ainda hoje, E esse chat a gente já pega, já deixa pronto. para mandarem os questionamentos ou o que vocês querem que aborde na próxima reunião, mandem no grupo do comitê, tá? E daí a gente já encaminha para os 3. Pode ser assim? Vai apanhar mesmo hoje. E daí, doutor Sérgio, Amanda, doutora Ana, se a gente puder, na próxima, daí começar a falar de TDAH. Pode ser, sim. Tá bom? Então, ótimo. Gente, muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.